Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Agro na Band, onde o agro cearense é o grande protagonista. E no programa de hoje você vai ver. O programa de regularização fundiária promete garantir direito à terra para muitas famílias no Cariri. Com a regularização fundiária, deve diminuir a quantidade de famílias que não têm o documento da propriedade. É uma oportunidade importante, já que grande parte das despesas serão custeadas pelo município e pelo Estado. Trabalho com gado de corte, gado de leite e equinos como capital de giro. Vou no banco tentar tirar um recurso para irrigar minhas terras, para trabalhar com mais facilidade no verão. Que os agricultores aqui na nossa região sofrem muito no verão. Por quê? Porque não tem água, não tem como cavar um poço profundo, não tem como irrigar suas terras. E com esses fundos, esses investimentos que o governo vai investir, a pessoa vai irrigar as terras, vai trabalhar de inverno a verão. Pesquisa inovadora da UFC pode revolucionar o tratamento para a doença de Chagas. A emoção ainda vai passar por testes com modelos animais e ensaios clínicos. Mas a expectativa da equipe é grande, não só pelo potencial de eficácia, mas também pela viabilidade econômica do tratamento. Porém, o maior desafio está sendo no setor financeiro no desenvolvimento. Quando nós fomos para a testagem da atividade biológica, são experimentos trabalhosos, que exigem uma equipe treinada, né? E além disso são experimentos técnicos que demandam recurso financeiro. E ainda, o Brasil segue como o maior exportador de café do mundo. E o produtor precisa ter paciência, viu? Porque depois de 2 anos e meio que a planta começa a dar o café. E o café daqui é super selecionado, viu? Porque ao invés de eles utilizarem uma máquina para retirar todos os grãos de uma vez, a escolha é feita manualmente. Eles selecionam esse mais vermelhinho. E aí o processo começa. É incrível que não precisa do açúcar nem do adoçante. A vida vai ser bem melhor para você daqui para frente, tenha certeza. Mudança de vida após experimentar esse café. E no Cariri cearense, uma parceria entre a Prefeitura de Juazeiro do Norte e o governo do estado está levando dignidade e segurança para quem vive na zona rural. O programa de regularização fundiária promete o direito a terras a várias famílias. Lucivando é agricultor e sempre viveu da terra. Agora, com a documentação garantida, ele planeja investir em irrigação, ampliar o cultivo e melhorar a renda da família. Trabalho com gado de corte, gado de leite e equinos, cavalos de venda, né? Aí, em termos, quando eu tiver com esse documento em minha mão, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é esse que eu acabei de falar, um capital de giro. Como capital de giro, vou no banco tentar tirar um recurso para irrigar minhas terras, para trabalhar com mais facilidade no verão. Que os agricultores aqui na nossa região sofrem muito no verão. Por quê? Porque não tem água, não tem como cavar um poço profundo, não tem como irrigar suas terras. E com esses fundos, esses investimentos que o governo vai investir, a pessoa vai irrigar as terras, vai trabalhar de inverno a verão. Não vai ter só esse consumo, essa renda de 6 meses. Que aqui, agora mesmo, a pessoa trabalha 6 meses para comer os outros 6 meses, comer os 12 no caso. E agora não, com esse investimento, os agricultores que ainda não têm, no caso eu já tenho um poço profundo, eu vou só irrigar minha terra. Os outros agricultores vão cavar poço profundo, vão irrigar. Aqueles que trabalham com hortaliça vão trabalhar com hortaliça. Eu, no meu caso, eu vou separar uma parte para hortaliça e outra parte para essa cultura que eu já mexo, que é gado e cavalo. Em Juazeiro do Norte, mais de 70% dos imóveis da zona rural ainda não têm escritura. Milhares de famílias vivem em terras sem o documento que garante o direito à propriedade. Mas esse cenário começou a mudar com o programa de regularização fundiária, que vai garantir segurança jurídica e valorização para quem vive e produz no campo. Esse programa vem muito a ajudar os nossos produtores rurais, né? Todas as famílias que têm imóvel rural que não tem a escritura pública. Juazeiro do Norte, a exemplo, tem, por exemplo, mais de 70% de imóveis que não são regularizados. E esse programa do governo do estado, em parceria com os municípios, é justamente para regularizar esses minifundos. Com a regularização fundiária, deve diminuir a quantidade de famílias que não têm o documento da propriedade.
É uma oportunidade importante, já que grande parte das despesas serão custeadas pelo município e pelo estado. O trabalho começa com a mobilização nas comunidades, depois vem o mapeamento das propriedades, o cadastro fundiário e o envio da documentação para os cartórios. É uma despesa que você teria, o governo do estado, junto com os municípios, está assumindo essas despesas. E aí você, recebendo o título, você está apta. Aí é o cartório. E no cartório, geralmente, o estado tem parceria com esses cartórios, onde o custo fica, em média, entre R$ 400 a R$ 600 a escritura do seu imóvel. Então, é um momento que você não pode perder. E agora vamos falar sobre uma coisa que pode beneficiar tanto quem mora no campo quanto na cidade. 2 ingredientes vindos da terra, inicialmente pensados para tratar feridas, podem revolucionar o tratamento para a doença de Chagas. É o que estuda a Universidade Federal do Ceará. A doença de Chagas é considerada negligenciada pela Organização Mundial da Saúde. Com tratamentos antigos e pouco eficazes na fase crônica, ela ainda atinge milhares de pessoas no Brasil todos os anos. Agora, um grupo de cientistas da UFC desenvolveu uma emulsão inovadora com menor toxicidade e custo mais acessível. O mufumbo é uma planta que se destaca exatamente por ter bastante uso na medicina popular, na medicina tradicional. E aí, o isolamento desse triterpeno evidenciou exatamente essa importância. Então, nosso grupo de pesquisa, ele atua, o LabFito, ele trabalha exatamente explorando esse potencial biotecnológico da nossa região. Então, as plantas da nossa caatinga são extremamente ricas nesse potencial de princípios ativos. A nova fórmula usa 2 componentes naturais, o cogumelo do sol da Mata Atlântica e o mofumbo, típico da caatinga. A combinação tornou possível a criação de uma emulsão mais segura, que atua diretamente contra a infecção e reduz os efeitos colaterais. Nós já trabalhamos com os polissacarídeos e os extratos do cogumelo do sol. Então, nós pensamos em associá-lo ao triterpeno do mufumbo, visando o tratamento de feridas. No entanto, quando nós desenvolvemos a formulação, nós vimos que o triterpeno tinha outras atividades, anti-chagásica, antitumoral, e aí nós pensamos, vamos dar um destino mais nobre. E aí nós procuramos os nossos colaboradores na farmácia, que testaram as nanoformulações desenvolvidas. A emulsão ainda vai passar por testes com modelos animais e ensaios clínicos, mas a expectativa da equipe é grande, não só pelo potencial de eficácia, mas também pela viabilidade econômica do tratamento. Porém, o maior desafio está sendo no setor financeiro no desenvolvimento. Quando nós fomos para testagem da atividade biológica, são experimentos trabalhosos que exigem uma equipe treinada, né? E além disso são experimentos técnicas que demandam recurso financeiro, né? Então a nossa dificuldade sempre é conseguir os recursos financeiros adequados e manter tudo isso dentro do ambiente universitário para que a gente possa formar os nossos alunos no processo de produzir essa ciência. Então, com certeza, o nosso maior desafio é o desafio financeiro. 7 milhões de pessoas no mundo são atingidas pela doença de Chagas. Só no Brasil, são cerca de 30 mil novos casos por ano. Uma enfermidade silenciosa que pode levar à morte, principalmente por complicações cardíacas. A doença é antiga, mas a ciência brasileira mostra que o futuro do tratamento pode estar bem mais perto e mais acessível do que imagina. No momento, nós estamos em busca de auxílio financeiro, de suporte para permitir o desenvolvimento desses ensaios. E no próximo bloco você vai ver. Mesmo com crise nos preços no mercado interno, o Brasil segue como o maior produtor e exportador de café do mundo. E o produtor precisa ter paciência, viu? Porque depois de 2 anos e meio que a planta começa a dar o café. E o café daqui é super selecionado, viu? Porque ao invés de eles utilizarem uma máquina para retirar todos os grãos de uma vez, a escolha é feita manualmente. Não sai daí, a gente volta já. Agro na Band de volta. O café é a primeira companhia do dia de milhões de brasileiros e também de pessoas mundo afora. Mesmo com a crise nos preços, o Brasil segue sendo o maior produtor e o maior exportador de café do mundo.
Eu tenho certeza que você deve estar com água na boca. E tem jeito melhor de começar o dia? Café para mim é um momento de tranquilidade, de paz, um momento comigo mesmo. É o queridinho das manhãs dos brasileiros. Não é à toa que somos o maior produtor do mundo. Em 2024, o Brasil colheu mais de 54 milhões de sacas de café. A plantação do Reinaldo é quase um berçário de café. As 125 plantas novinhas recebem todo o cuidado. E no Distrito Federal, o diferencial é a terra mais ácida, o que garante um café especial. E o produtor precisa ter paciência, viu? Porque depois de 2 anos e meio que a planta começa a dar o café. E o café daqui é super selecionado, viu? Porque ao invés de eles utilizarem uma máquina para retirar todos os grãos de uma vez, a escolha é feita manualmente. Eles selecionam esse mais vermelhinho. E aí o processo começa. Então você imagina o trabalho que dá em 21 mil plantas, né? Você tirar manualmente parte do café. É incrível que não precisa dar açúcar nem dar adoçante. A vida vai ser bem melhor para você daqui para frente, tenha certeza. Mudança de vida após experimentar esse café. E tem para todos os gostos: arábica, conilon, coado, expresso, com leite, com espuma, com amor. São mais de 124 espécies de café no mundo. No Brasil, 10 tipos são comercializados. No ano passado, a produção enfrentou desafios por causa do clima. Tivemos mais seca e menos chuva, o que pesou no nosso bolso. Foi um aumento de quase 40% no preço mundial. Mesmo assim, tem gente que não largou o café. Foram mais de 21 milhões de sacas consumidas dentro do país. Em média, o brasileiro tomou 4 xícaras por dia. Quantas xícaras você toma por dia? Acho que umas 5. 5? Sim. Dá pra dizer que você tá na categoria um pouquinho viciada, né? Um tanto. O pessoal toma muito café. E não tem hora. É da hora que a gente abre até a hora que a gente fecha. E não é só sobre consumir. A experiência conta muito. Um tipo de café para cada experiência que você precisa. Aquele que vai te acordar de manhã, que é quase um bem-vindo, bom dia. Tem esse café de depois do almoço, que é um coragem. E você? Qual vai ser o seu café de hoje? Se você é produtor rural ou trabalha no campo, pode se deparar em breve com um caminhão todo estilizado e oferecendo uma série de serviços para o agro cearense. A Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, FAEC, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Ceará, Senar, lançaram em 2024 a Carreta do Agro. O equipamento percorre várias localidades do estado, levando cursos e serviços essenciais que beneficiam as mais diversas atividades agrícolas. A gente resolveu construir essa carreta, que cabe 30 pessoas sentadas no ar-condicionado,
E aí as pessoas vão fazer a capacitação, aula, curso, faz todo... E aqui tem até aula prática aqui de qualquer forno, fogão, essas coisas. A carreta foi feita para isso. Nós já estamos fazendo a segunda carreta, que é da saúde. Vamos levar cirurgia de cataratas, vamos fazer óculos, vamos dar óculos. A nossa preocupação sempre é com o homem do campo, né? Uma das grandes dificuldades vai ser a formação de mão de obra. Cada dia que passa está mais difícil. Então tem que ter uma mão de obra qualificada, com a produtividade alta, porque às vezes você pegar produtores ou trabalhadores que não sabem adequadamente fazer uma função, vai ter uma produtividade baixa e às vezes o que você paga, pagando até mais, você tem uma produtividade melhor, seja melhor para o produtor rural. Para mais informações, basta você acessar o site faec.org.br. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Ceará, o Senar, disponibiliza para trabalhadores e produtores do campo 2 cursos que podem modificar a realidade da zona rural. O primeiro deles é o curso de capacitação profissional rural, que capacita cerca de 9.000 pessoas em mais de 700 turmas formadas todos os anos. O curso de formação profissional rural ele veio para capacitar produtores e trabalhadores rurais, né? Ele é um curso que ele é dado no local, né? Se é um curso de bovinocultura, nossa sala de aula é o curral, né? Se é o curso de avicultura, nossa sala de aula é o aviário. Então ele é extremamente... ele utiliza uma temática nossa que é ensinar a fazer fazendo. Então, nossos cursos nunca são dados na sede do município, sempre são dados na propriedade. A gente escolhe uma propriedade, reúne os produtores, né? E lá faz a capacitação e todas as práticas são dentro da temática que foi solicitada, né? Se é um curso de bovino, vamos lá para o estábulo. Se é um curso de avicultura, nós vamos para o aviário, né? Sempre atendendo o produtor rural no que ele precisa e na comunidade dele, né? Não tem isso aí. Ninguém desloca produtores para outros locais. A gente junta o grupo e o nosso instrutor vai lá, passa os 3 ou 4 dias, que são de 24 a 32 horas, leva a alimentação para não precisar o produtor ter que se deslocar para sair na hora do almoço em casa, não. A gente leva a alimentação e faz todo esse trabalho dentro da comunidade rural. Aliados à formação profissional estão os cursos de promoção social, que buscam melhorar a alimentação e a qualidade de vida das famílias do campo. Por ano, são cerca de 300 turmas, com mais de 4.500 pessoas atendidas. Nós trabalhamos com uma média de quase 50 cursos na nossa grade, né? Sendo a parte de alimentação e nutrição, que são os que a gente chama da promoção social, e os da formação profissional rural, que tem desde o curso da plantio de mudas, né? Formação de mudas, até o tratorista, e o mais novo é o de drone, né? Que a gente trabalha com ele, com produtores rurais, para facilitar a vida dele no campo. Hoje o drone está sendo uma máquina, um meio do produtor rural, tanto monitorar a propriedade, né? Em alguns casos, como às vezes ele procura o animal. O animal está sumido, ele dá um voo e vai, em vez de sair procurando, ele já vai em cima do animal, procurando, achando. Até lá daí a gente tem o curso de promoção social. Foi criado, né, para melhorar a vida da família, né? A gente sabe que na zona rural, às vezes, tem dificuldade de muita coisa, de pão, às vezes no doce, né? Às vezes no queijo. Então a gente levou esses cursos para melhorar a vida da família do produtor rural. Às vezes ele tem um produto e não consegue beneficiar, né? Então esses cursos são voltados para beneficiamento de produtos. Curso de doce, curso de queijo, produção de queijo, iogurte, curso de pães, bolos, doces, né? Então isso tudo, só que a gente vê que depois começa o empreendedorismo. As famílias estão na zona rural, aprendeu, melhorou a sua vida, melhorou a sua alimentação e ela começa a fazer para vender, né? Lógico que depois ela vai ter que se aperfeiçoar melhor, né? Vai procurar outros órgãos, porque tem que ter uma cozinha, tem que ter o alvará, então ela precisa de outros melhorar. Mas inicialmente, o que foi feito para a alimentação, ela começa a empreender, né? E a gente vê que muda a vida da família. Através da assistência técnica e gerencial, conhecida como ATEG, o Senar Ceará tem atendido quase todas as cadeias do agro cearense.
Neste ano de 2024, são cerca de 7 mil produtores rurais, divididos em 237 grupos, sendo assistidos por técnicos do programa. É levar conhecimento para que esse produtor ele passe a gerenciar aquela atividade. Tanto é que outras assistências técnicas trabalham a propriedade como um todo. A nossa não, a gente trabalha a atividade. Eu faço assistência técnica no camarão. Então aquele cara ele vai passar todo o conhecimento de gerenciamento e técnico para aquele produtor rural e ele passa a entender a propriedade dele realmente como uma empresa. E com isso melhorar a sua qualidade de vida, porque deixa de ser aquele coitadinho que vive à margem da sociedade, vivendo de semente, vivendo disso, não. Ele tem realmente uma empresa e que ele vai conseguir lucro com isso. Entre as cadeias contempladas pela TEG estão bovinocultura de leite, ovino-caprinocultura de leite e de corte, apicultura, ovicultura, piscicultura, carcinicultura, fruticultura, olericultura, agroindústria de leite, cachaça e castanha, cana-de-açúcar, agricultura anual e suinocultura. O objetivo principal da TEG, que faz parte da missão do Senar, é transformar a vida do produtor rural. Então, hoje nós atuamos com a TEG em diversas cadeias produtivas, entre elas as mais fortes, bovinocultura do leite, apicultura, fruticultura, carcinicultura, e nós atendemos para cada grupo, numa cadeia produtiva específica, 30 produtores. O técnico de campo, ele vai mensalmente, uma vez por mês, durante 24 meses e fica 4 horas com esse produtor, colocando todas as informações técnicas e gerenciais dessa propriedade, faz um diagnóstico produtivo individualizado de cada propriedade. Então, no final desses 24 meses, o produtor ele sabe que a sua propriedade é uma empresa e ele consegue ter lucros. Por quê? Porque ele vai ter tanto a parte técnica, de orientações de como ele vai crescer nessa produção, como o mais importante, que é a gerencial, que ele vai ter lucro com o que ele cultiva dentro da propriedade dele. Que esse produtor ele esteja realmente de braços abertos para receber esse técnico de campo, confiar no técnico de campo, porque ele vai passar as informações da propriedade dele, inclusive de todos os utensílios que ele tem na propriedade, todas as receitas, todas as despesas. Então, acho que o primeiro passo é ter essa relação de confiança. E a partir daí, ele confiando tudo que o técnico de campo informar para ele, seja da parte técnica ou gerencial, ele vai colocar em prática dentro da propriedade dele. E além de tudo isso, todo produtor atendido pela TEG, ele recebe um caderno, que a gente chama de caderno do produtor rural, de acordo com a sua cadeia. Por exemplo, se ele for um produtor atendido pela apicultura, ele recebe um caderno técnico só referente à apicultura e nesse caderno ele vai colocar todas as informações, tanto que ele já tem na propriedade dele, com as suas caixas de colmeia e tudo, como que o técnico de campo passa. E a partir daí ele vai evoluindo. Tanto que nós temos para cada cadeia produtiva dessa uma meta para que esse técnico de campo alcance com o produtor, para que ele possa, no final desses 24 meses, ele ver que cresceu na atividade dele. Mas cresceu não só financeiramente, mas a questão de melhorar a sua produtividade. Para participar do programa, basta que os produtores procurem um sindicato rural da sua cidade. Assim, ele fará parte de um grupo de 30 pessoas da mesma cadeia produtiva, que será atendido por técnicos da ATEG. Um técnico atende mensalmente por 4 horas por cada produtor desse, por 2 anos consecutivos. A nossa ideia é que seja educacional também. Então, é um aprendizado. Esse produtor vai aprender a gerir sua propriedade e depois de 2 anos a gente muda o produtor rural. Então, esse técnico ele atende tanto técnica como gerencialmente. Todo mês na propriedade de cada um individual. A gente atende todo o estado desde que haja a associação e que esses produtores estejam vinculados a um sindicato, que é o Sindicato dos Produtores Rurais. E não é apenas o produtor que é beneficiado com o programa.
Técnicos que acompanham e prestam serviços de assistência e gerenciamento para as propriedades rurais ganham a oportunidade de garantir experiência e um excelente retorno financeiro. Para ter condições de trabalho, tem que formar um grupo com 30 produtores. Então, esse grupo com 30 produtores são atendidos com um técnico especialista naquela área. Nós fazemos uma contratação através de credenciamento de um técnico especialista na bovinocultura de leite, não generalista. Ele tem que ser específico naquela cadeia para que possa levar realmente resultado, né? Melhore a qualidade de vida do produtor e ele saia melhor do que quando entrou. Ou seja, a nossa ideia é que um produtor de mel entre produzindo 100 quilos de mel e saia produzindo 200, 300. Cada produtor, ele recebe um caderno de campo como esse aqui. Esse aqui é o específico da caprinocultura de leite, mas de todas as cadeias tem. E nesse caderno do produtor, existe um QR Code aqui, onde o técnico de campo, quando vai chegar na fazenda, ele faz um check-in e um check-out. Quando ele chega, faz o check-in, quando sai, faz o check-out. Então, eu sei se ele foi na propriedade, se esse caderno está dentro da propriedade, se as anotações foram feitas, se as fotos foram tiradas lá. Para quê? Para garantir que realmente o trabalho foi feito e foi efetivado. Para mais informações, basta acessar o site faec.org.br/senar. E esse foi o Agro na Band de hoje. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Para rever o nosso programa, você pode acompanhar a reprise nesse domingo às 8h30 da manhã ou acessar o canal no YouTube da TV Band Ceará e assistir também na íntegra. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais acessando esse QR Code que aparece aqui na sua tela. E a gente tem um encontro marcado para um programa inédito sábado que vem às 8h30 da manhã, porque aqui no Agro da Band, o agro cearense é o grande protagonista. Tchau, tchau!